Quais são os instrumentos que a gente usa dentro da bruxaria? Existem muitas coisas por aí que são lendas, existem coisas que são realidade. Existem coisas que são necessárias, existem coisas que são arbitrárias, tá? A gente costuma ver por aí muita gente que usa vela, muita gente que usa taça ou cálice, muita gente que usa o caldeirão, muita gente que usa amuletos, acessórios, gente que usa adaga ritual. E hoje eu vou falar sobre tudo isso. O que é importante você usar, o que não faz nenhuma diferença, o que é legal você ter no começo, ou como é que você vai aperfeiçoando, aquilo que é imprescindível e aquilo que é totalmente dispensável. Para você realizar os seus primeiros feitiços, os seus primeiros rituais, o mais simples é o mais importante. Você não pode ficar preso por falta de ingredientes. Então faça com o que você tem. Começa fazendo os menores, com pequenas coisas, do jeito que for possível, e vai incrementando aos poucos. O que eu acho ideal que você tenha, vai um pouco além desses objetos aqui que dá para mostrar. O mais importante de tudo é que você tenha um altar. No começo de tudo, o altar é o mais importante. E o que tem que ter nesse altar? O que tem que ter é a separação do resto do mundo. Então tem que ser um lugar que só vai servir para isso sempre. Você só vai manter ali objetos da sua ritualística, mais nada. Você tem uma mesinha que você possa usar para isso? Ok. Você tem um aparador, ou você tem uma caixa que você possa transportar as coisas e usar a tampa da caixa para isso. Se você não tem nada disso, uma sugestão interessante é o topo da geladeira. O topo da geladeira pode ser o primeiro altar de muita gente. Repara que na casa das pessoas costuma ter objetos em cima da geladeira que ninguém mexe. As pessoas colocam um santo, as pessoas colocam um pinguim, colocam um enfeite, colocam um vaso. E a menos que seja para limpar, ninguém nunca mexe ali. Então, para quem tem pouco espaço, para quem não tem onde fazer, o topo da geladeira é um excelente altar. Mas antes de você começar qualquer prática, antes de você comprar qualquer tipo de objeto, por mais simples que seja uma vela, tenha o altar primeiro. É o mais importante. Qual é a grande função do altar? Tem algumas. Uma delas é manter um ponto de recarga, como se fosse uma bateria, como se fosse uma tomada. Ali o altar fica recebendo energias, fica carregando os seus amuletos, os seus potenciais e fica limpando aquilo que você precisa. Então ali o altar é o primeiro ponto de ancoramento. Ali você pode pôr, se for a sua prática, imagens das suas divindades, se você gosta de divindades, que não é necessário. Ali você pode colocar seus símbolos, você pode colocar cristais, você pode colocar um copo com água, você pode colocar pedras que você fez, confeccionou. Você pode pôr os seus amuletos para descansar, para limpar, para descarregar. Então, o altar é o ponto central. Comece pelo altar. No mínimo, separa um lugar, separa um tecido, tá? Para que aquele lugar se torne sagrado para você. A intenção do tecido é separar as camadas. O que está acima do tecido é considerado sagrado para você, é simbólico. Então pode ser qualquer tecido. E isso tem que falar diretamente com o seu inconsciente. Se você acredita que um altar só é sagrado porque ele tem um tecido bonito, estampado, então tem que ser estampado. Se você acredita que ele tem que ser com uma imagem, que ele tem que ser fabricado, que ele tem que ser ganhado, que ele tem que ser branco, que ele tem que ser rendado, aquilo que na sua construção pessoal se chama altar, aquilo que faz ser sagrado para você é o que tem que ser. Então, se você olha para um lugar e você acredita que tem que ser dourado para ser sagrado, então você vai usar um tecido dourado, porque se não for, não vai funcionar. Você tem que considerar aquilo sagrado dentro da sua perspectiva pessoal e não dos outros. Porque bruxaria é liberdade. O ponto central é que tem que ter o seu próprio altar e ele tem que ser sagrado para você. Como você faz ele ser sagrado? De acordo com as suas imagens internas. Ou aquilo que você já tem de concepção, ou aquilo que você recebe enquanto canalização.
Se você nunca pensou sobre isso, o que é sagrado para mim, aguarda um pouco. Essas imagens vêm até você e você vai falar assim, ah, tá, eu acho que para ser sagrado na bruxaria tem que ser verde, porque tá ligado com a natureza. Então você vai fazer ele verde. Ah, eu acho que tem que ter flores. Você vai manter com flores. Eu acho que tem que ter um prato. Vai ter um prato. Mas o ideal é que tenha o local e que ele seja separado pelo menos com um tecido. Ou pode ser uma tábua. Pode ser um papelão. Pode ser um prato. Algo que vá separar aquilo que é mesa daquilo que é altar. A partir dali, aquilo não é mais só uma mesa. Aquilo ali não é mais só o topo da geladeira. É o seu altar. Você só não pode usar coisas plásticas. Nunca. Tudo que você for fazer enquanto energético, não use o plástico. Porque o plástico é um ladrão natural. Ele rouba a energia, o gosto, o cheiro, a forma. O plástico rouba. Então você vai perder o seu trabalho para o plástico. É fácil de entender isso. Quando você vai guardar comida na sua geladeira e você põe numa vasilha plástica, se for molho, o plástico vai ficar todo rosa, todo vermelho, vai sugar a cor. Vai diminuir o cheiro, a comida vai ficar com cheiro de plástico. Vai diminuir o gosto, vai ficar com gosto de plástico. Principalmente se for um plástico inferior. Então, usa pedra, usa madeira, usa cerâmica, usa metal, usa vidro, usa porcelana, ágata, o que for. Mas não use plástico. Ok? Se alguém falar pra você, ah, o altar certo é de vidro. Ah, o altar certo, você fala, vai cagar. Tá? Porque o certo é aquilo que é sagrado pra você. E eu tô dizendo que só não pode usar o plástico porque ele é ladrão. Eu expliquei o porquê. Fora isso, não tem outros motivos. Agora vamos para os objetos mais comuns. Em primeiro lugar, a gente tem a adaga ritual, tá? Ela é interessante de ser usada, mas não é essencial. Por quê? Ela acumula várias funções. O mais básico é que você usa ela para tratar as coisas do altar. Para cortar, para descascar, para riscar. E também para o corte simbólico, para o corte não físico. Para cortar energias densas, para cortar o círculo mágico, para riscar os elementos magicamente, para riscar o ar, traçar um pentagrama, etc, etc, etc. Então a lâmina corta tanto a energia quanto os materiais. Então a adaga ritual é muito legal de possuir. Ela precisa ser assim, toda adornada, perfeita, bonita, dedicada a isso, cara e etc. Não, essa adaga aqui eu tenho há menos de 1 ano. Qualquer faca que você tire do uso comum e deixe guardada só para isso é a sua adaga ritual. Você começa com a que você tem. Você simplesmente tira ela do uso e coloca no seu altar. Desde que ela sirva para fazer tudo isso que eu te falei, cortes, riscos, limpeza, descascar, etc., tá valendo. A única diferença é que ela é separada daqui pra frente. Ela pode morar no altar, ficar o tempo todo ali, e você visualiza ela, que é bastante interessante para manter essa conexão, ou ela pode ficar armazenada numa caixa e durante os rituais você tira para utilizar. Não faz diferença, tá? Outro ponto, a taça ou o cálice. É interessante de você possuir ele no altar o tempo todo. Por quê? Ele serve tanto para você realizar alguns rituais, para colocar coisas ali dentro, para beber, para oferecer, para misturar, quanto para manter o seu altar alimentado. E como é que você mantém? Pode ser com ervas, você pode manter o seu cálice com ervas dentro, maceradas, é uma fonte de energia. Você pode manter simplesmente com água. A maior parte do tempo eu mantenho o meu cálice e a minha taça só com água. Se você tem conexão com alguma entidade que gosta de uma bebida específica, por exemplo, você fez um altar para Pombogira, você pode manter a bebida que ela gosta ali, sempre colocar um champanhe. É um altar que você lida com o Exu, pode manter a pinga dele ali. Além disso, você pode manter sal grosso. Ó, dessa vez o meu tá com sal grosso, é sal rosa, mas é sal grosso. O sal grosso vai fazer tudo o que você precisa, vai concentrar energia, vai tirar energias densas, serve para você colocar o seu amuleto dentro e manter limpo, serve para você limpar os seus objetos. Se você não tem nenhum outro cristal, lembre-se, o sal grosso é um cristal. Ele é transparente, ele faz limpeza, ele traz clareza. É barato, com 2 ou 3 reais você compra um saco, usa o quanto você precisar. Fora isso, você pode manter o seu altar também energizado e alimentado com flores,
Não precisam ser compradas, pode ser apanhadas num arbusto, seja onde for. E depois também você faz o descarte. Não mantenha coisas mortas no altar. A planta começou a secar, a murchar, ficar horrorosa, tira. A imagem do seu altar tem que ser agradável aos olhos, ele tem que ser bonito. Você tem que ter aquilo ali como um ponto de ancoragem, que aumenta a energia, limpa a energia e te recarrega. É aonde você, se precisar estar concentrado, você esquece o resto do mundo e ajoelha ali, senta ali, fica de pé ali. É o seu refúgio, é o seu amparo, é o seu ancoramento. Você pode manter o altar alimentado com velas uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Isso depende de você. As cores das velas também têm variações de acordo com as práticas. Mas se você colocar sempre apenas a branca, tá ok também. Ah, eu só gosto de vela branca. Ok, na minha prática a vela vai ser a branca, ok. Não, para mim as velas são coloridas, cada uma tem uma intenção, ok também. Tem que partir do que funciona para você e da sua intenção. Outra coisa muito básica, muito simples, que funciona bem, papel. Com sigilos escritos, com nomes escritos, com desenhos. E o preferencial é a lápis, tá? Porque o lápis é natural, é madeira, é carvão, é o mais simples, todo mundo tem. Fora isso, você pode fazer a tinta também. Mas a tinta sempre vai te dar aquela dúvida. Qual cor que eu uso? É a tinta certa? Ai, porque essa tinta tem não sei o que, essa tinta tem não sei o que lá. Ai, porque alguém disse que a tinta é isso, porque alguém disse. Então, para você não ficar distraído, porque magia não pode ter distração, tem que ter concentração, faz com lápis. Lápis preto, simples, normal. Facilita para você. A ritualística já não é simples, porque ela é invisível. Então simplifica no resto. Quanto mais você estiver confortável com o que você está fazendo, mais fácil é você ter resultados. Por fim, mas não menos importante, porque é o mais conhecido, vou falar sobre o caldeirão, tá? É essencial você ter o caldeirão? Não é. Mas ele facilita muito o trabalho. Você pode usar ele para acender uma vela no fundo, você pode fixar a vela no caldeirão, que não corre risco. Ele substitui ali o porta-vela, o porta-incenso. Se a vela cair dentro do caldeirão, não vai ter incêndio, não vai pegar fogo. Ele separa o espaço ao redor, porque ele cria uma barreira protetora. Ali você pode misturar ingredientes, você pode amassar ervas, você pode colocar sal, você pode colocar fotos, você pode colocar cinzas, você pode colocar sal negro, você pode colocar ervas, você pode colocar tanto o líquido quanto o sólido. Então ele ajuda muito na prática. No início, quando as bruxas primordiais usavam o caldeirão, é porque era o que tinha. Tudo era feito ali. Tanto o chá, quanto a poção, quanto a comida. Tudo que ela preparava era dentro do caldeirão. Hoje em dia é opcional. Você pode fazer cada parte do seu ritual aonde você quiser. Não precisa ser num caldeirão. Pode ser num panelão. Mas se você quiser deixar separado, estético, bonito, fácil, agradável, tenha o caldeirão de qualquer tipo. Voltando ao que eu falei, não pode ser plástico. E aqui é óbvio, né? Porque o caldeirão vai mexer com fogo. Não tem como colocar fogo no plástico. Já era. Esse meu aqui é barro, tá? Barro preto. Barro preto e é nacional. Comprei pela internet. O pessoal chama isso daqui de barro capixaba. Barro preto. E ele é exatamente para isso. Para cozinhar, para fazer molho, fazer muqueca. É muito mais barato do que os caldeirões convencionais, que são de ferro fundido ou de alumínio e etc. É bem mais caro. Esse daqui é bem mais barato e faz a mesma função. Vocês podem ver que o meu nem é muito grande, mas cabe muita coisa ali. Se eu colocar vela em pé dentro dele, deve caber umas 20 velas. E ali dá pra você colocar foto, dá pra você colocar nome, dá pra você queimar papel, dá pra você queimar flor, dá pra você ferver um chá, dá pra fazer um monte de coisa, ele pode ir no fogo. Então o caldeirão é algo muito versátil. É ali onde você une elementos, cozinha elementos, ferve, usa o fogo, onde você junta os vários elementos, ar, água, terra. Ele é muito útil, mas não é o essencial. Você pode fazer tudo fora, em qualquer outro lugar e trazer para o altar. Não tem problema nenhum. Outros elementos que não ficam ali diretamente no altar, mas são ferramentas também. Por exemplo, a vassoura. A vassoura ela é utilizada para alguns efeitos mais práticos. Como, por exemplo, a limpeza energética. É o mesmo, você usar a vassoura e você usar o incenso. Então, se você quer limpar a energia da casa junto com o físico, você usa a vassoura. Não é a mesma vassoura da faxina, ela é separada.
Porque você nem precisa tocar o chão com a vassoura da bruxa para você limpar a energia. Mas quando você quer banir certas coisas, você varre o ar, varre o chão com a vassoura para você limpar, para você expulsar, para você deixar o lugar preparado, afastar larvas, energias densas, miasmas. É para isso que a vassoura é utilizada, tá? Bom, esses são os básicos. Existem alguns que algumas tradições usam, como a varinha mágica, cajado, espada, entre outras coisas. Confesso que eu nunca utilizei, nunca foi necessário, nunca senti nenhuma falta. A varinha, no caso, às vezes ela é até útil quando você quer riscar algum elemento, quando você quer traçar algum círculo, alguma coisa, sem usar suas mãos, porque você pode acabar se sujando e etc. Em alguns rituais, eu até recomendo que você se suje. Por exemplo, quando você for traçar alguma coisa em algum pó específico, como por exemplo o açafrão, que é um pó de fortuna e tudo mais, eu recomendo que sim, que você use os seus dedos e fique com aquele amarelo nos dedos para agregar sim essa energia no seu corpo. Ou quando você for usar a cúrcuma doce, por exemplo, a cúrcuma não, perdão pessoal, a páprica doce nos rituais de amarração e etc., eu recomendo sim que você risque com o seu dedo e pegue aquele pigmento vermelho em você para fazer parte da magia. Mas se você for riscar coisas mais complicadas, como carvão, que suja tudo, se você for riscar, por exemplo, a pimenta, que depois você pode se queimar, ter alergia, ou qualquer outra coisa que possa gerar, é legal que você tenha assim a varinha para riscar. Como eu não costumo usar a varinha, porque eu acho que fica muito caricato, fica meio bobo, meio infantil, e não é uma crítica. É que no fundo isso vai me atrapalhar. Quando eu começar a riscar com a varinha, eu vou começar a pensar, nossa, que coisa tonta. E vou perder o efeito mágico. Se pra você é legal, existe muito jeito de fazer essa varinha, de comprar essa varinha e tá ok. Eu costumo substituir. Se for algum ritual de corte, ou de banimento e etc., eu risco com a própria adaga. Agora, se for um ritual de atração, de agregar energia, eu utilizo a vela como varinha. Risco com a vela como se ela fosse a varinha. Veja, se eu tampo o pavio, passou a ser uma varinha. Então eu risco com a própria vela que eu vou utilizar no ritual. Faço o traçado e tal. Eu protejo as minhas mãos e faço o efeito do mesmo jeito. Mas esse é um conceito particular. Você pode fazer como eu, você pode ter a sua varinha, seja como for. O mais importante é que você se sinta à vontade, que ressoe com as suas intenções, porque bruxaria é liberdade. A gente se vê na próxima aula.